Olá, paz seja convosco, tudo bem com vocês? Se você gostar do vídeo, dá um joinha. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sino para receber futuras notificações, beleza? Faz um tempo que eu não coloco um vídeo pequeno assim, né? Só as transmissões online. Mas eu quero abordar um assunto interessante e quero te fazer uma pergunta. Quando você lê a Bíblia, você entende o que você lê? Pois é. Nós precisamos entender que a Bíblia, ela precisa ser interpretada, e existem algumas técnicas e alguns princípios que são básicos para que a gente possa compreender aquilo que o autor, que é o Espírito Santo, está tentando nos transmitir. Eu digo o Espírito Santo porque ele usou homens para poder escrever as Escrituras, né? E o próprio Senhor Jesus Cristo afirma categoricamente: examinai as Escrituras, porque julgar tem nelas a vida eterna. Então nós não podemos simplesmente abolir ou desconsiderar o Velho Testamento, porque no Velho Testamento você conhece o caráter de Deus e automaticamente é uma referência ao próprio Senhor Jesus Cristo, porque todo o Velho Testamento, como diz o texto, é sombra das coisas futuras, né? E também em Hebreus diz assim que, havendo Deus outrora falado pelos santos profetas, hoje nos fala através do Filho. Então, Jesus é o cumprimento. Ele mesmo declarou: eu sou o cumprimento das Escrituras. Eu não vim anular, eu vim confirmá-la. Então, o que acontece? Por exemplo, tem uma passagem muito interessante que está em Mateus capítulo 4, onde Jesus ele é tentado por Satanás, né? O interessante nesse texto é que Satanás ele usa a Escritura para tentar convencer Jesus, devido ao seu momento de fraqueza física, né, vamos dizer assim, para poder fazer com que ele caia em alguma tentação. Mas o Senhor Jesus, ele usa também a própria Escritura para que a gente possa compreender isso, para que ele pudesse confrontar aquilo que parecia talvez em certo aspecto ser verdade, né, para que ele não incorresse em erro. E isso é interessante para mim e para você, porque Jesus ele nos ensina que é interessante nós abordarmos mais de um texto para que a gente possa considerar uma doutrina, elaborar uma doutrina e elaborar um pensamento, uma decisão, porque há um princípio na hermenêutica bíblica que diz o seguinte: a Bíblia por si só ela se explica. Então eu devo confrontar Bíblia com Bíblia. Então, por exemplo, na exegese, né, que é a técnica de interpretação como é que se diz? A técnica de poder sondar o texto, né, pesquisar o texto, interpretar o texto, né, junto com a hermenêutica, ele mostra muito claramente que o texto, fora de contexto, ele gera um pretexto para a heresia. Então, por exemplo, quando a pessoa diz assim: tudo posso naquele que me fortalece, a compreensão que se tem é que você pode todas as coisas e que você será um grande campeão, coisa do tipo, vai conquistar grandes coisas, mas não é bem isso que o contexto, ou seja, o texto no todo está querendo dizer. Ele está dizendo, se você ler o verso anterior, Paulo ele diz assim: eu sei passar por toda e qualquer situação, sei ter fartura, mas também sei viver escassez, sei ser honrado e sei ser desonrado, sei viver na riqueza e na pobreza, e em toda e qualquer situação eu aprendi a viver contente. E aí sim ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, nós precisamos entender isso muito claramente, e Jesus ele nos ensina. Agora, você entende o que você lê? Porque Jesus, ele sendo atacado pela própria Escritura através da boca de Satanás, ele digere aquilo e confronta aquela que, entre aspas, poderia ser uma verdade com a própria Escritura. Então, quando Satanás diz: olha, a palavra diz isso, mas ele diz: não, mas a palavra também diz isso, diz assim. Ou seja, o que ele estava dizendo para Satanás: você está querendo pegar um texto fora de um contexto, construir uma verdade que não é
a correta, né, ou uma falsa interpretação para que eu venha correr em erro. Portanto, eu te apresento um outro texto para que você possa entender que não é bem assim que eu tenho que agir. E é assim que nós temos que compreender a nossa vida. Agora, como é que eu vou construir tudo isso se eu não tenho o mínimo que muitos cristãos têm falhado hoje, que é o quê? A leitura das Escrituras Sagradas. Os cristãos hoje, eles não sabem o que é exegese, eles não sabem o que é hermenêutica. Muitos cristãos que pregam a palavra não sabem o que é uma homilética, né? Muitos cristãos que pregam a palavra, eu já vi pessoas que iam pregar, que abrem a Bíblia em cima do púlpito e simplesmente manda ver, e não é bem assim, porque Deus ele precisa falar primeiro conosco para que a gente possa transmitir para as pessoas. Então a pergunta, ela é muito interessante e ela precisa ser considerada por todos nós. Você entende o que você lê? Então, uma coisa, por exemplo, que muitas pessoas não sabem, e muitos realmente não sabem, você vê pequenas letrinhas no meio dos textos e embaixo, assim, números, né, como se fosse... isso chama-se concordância bíblica. Muitas pessoas não usam um dicionário bíblico, a internet hoje é um facilitador para todas essas coisas, e eu lembro bem uma época que para que a gente pudesse ter essas coisas era muito difícil, a gente tinha muito pouca opção, a gente não conseguia ouvir ministrações de outros pastores, e para ouvir ministração de outros pastores nós tínhamos que comprar fita cassete, enfim... depois se tornou CD, enfim, mas aí vem a internet facilitou tudo, e facilitou a tal ponto de gerar uma série de compreensões errôneas da palavra de Deus. Então, o que nós precisamos entender? Nós precisamos começar a entender que a Bíblia, ela por si só, ela se explica, e nós não temos que tirar ou ajudar Deus no texto. A Bíblia diz o que ela está dizendo. Nós só precisamos entender aquilo que está sendo dito dentro do contexto do texto que está sendo escrito. Então, uma regrinha básica: quando você pegar um versículo isolado, leia pelo menos 5 primeiros versículos anteriores e os 5 posteriores. Isso vai te ajudar a compreender melhor o que aquele texto específico está dizendo, porque ele está escrito dentro de um contexto. É o exemplo claro que eu te dei: tudo posso naquele que te fortalece. Eu poderia dar vários exemplos, mas o tempo não permite. Então, comece a buscar em Deus. Outra coisa, muitas pessoas com anos de igreja não leram a Bíblia inteira. Como é que você quer conhecer a Deus se você não conhece Ele na sua totalidade? Isso é um erro muito grande. Eu vi o testemunho de um pastor hoje, ele dizendo que o seu filho de 6 anos ganhou uma Bíblia dele. Ele: pai, como é que eu faço para poder ler em um ano? E ele fez uma matemática lá, e realmente em um ano o seu filho leu aquela Bíblia, e ele, depois de um tempo, depois de uma certa idade, uns 9, 10 anos, ele falou: pai, eu vou ler em 6 meses. Ele multiplicou a quantidade de capítulos que ele tinha que ler diariamente para que ele pudesse ler a Bíblia inteira. Você não precisa fazer isso, mas você pode discorrer a Bíblia, ler ela inteira durante 1 ano, 2 anos, e se você tem dúvida, busque de alguém, busque dicionários bíblicos, busque de concordâncias, de Bíblias de estudos, Bíblias boas, né? Para que você possa compreender, e isso te fazer entender melhor aquilo que você está lendo, porque isso vai ser importante para a tua vida pessoal, para a tua vida prática como cristão, para que você possa aplicar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela só tem sentido quando aplicada na nossa vida, mas para isso eu preciso entender o que eu estou lendo. Pense nisso, Deus abençoe você.